Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o milagre de Deus e a transformação na tua vida, família e negócios, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Nós estamos no segundo dia da transformação, estamos orando. Eu espero que você não quebre esse propósito. E hoje nós vamos falar que o Senhor, Ele fala. Na oração da manhã, nós falamos um pouco sobre o deserto e como que o deserto é usado por Deus para trabalhar em nossa vida. Mas o deserto também é lugar de milagres. E hoje eu quero falar que o Senhor fala usando a vida de Moisés para extrair informações preciosas para nós. E a palavra está lá em Êxodo capítulo 17, verso 5. Preste atenção, porque aqui tem grandes segredos nessa palavra. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O Senhor falou com Moisés. E o que o Senhor falou com Moisés, Ele também fala conosco hoje. E a primeira coisa que Deus fala para você hoje é: passa adiante do povo. Passa adiante do povo. Por que Deus disse para o líder de uma nação passar adiante do povo? Por que Deus não disse: fica aí com o povo, seja um homem do povo? Por que Deus, nesse momento, Ele disse para Moisés: agora não seja o homem do povo, agora passe adiante do povo? Eu quero que você entenda, Deus manda que Moisés saia do meio do povo por causa da murmuração. Lembra que eu falei um pouco na oração da manhã sobre a murmuração? Que a murmuração estende teu deserto? Tem gente que não quer ouvir isso. Não, Deus me livre. Murmuração estende teu deserto. Murmuração faz você ficar mais tempo no deserto que você deveria ficar. Lê a Bíblia, que você vai confirmar exatamente o que eu estou falando para você. Não era para o povo ficar 40 anos no deserto. Eles ficaram porque murmuraram, não só contra Deus, mas contra Moisés também. Interessante, Deus disse para Moisés: saia da murmuração, saia da confusão. Deus estava falando para Moisés: eu não vou falar com você do meio dessa confusão. Passa adiante do povo, saia do meio do bolo. É esse o caminho que devemos seguir. Tem gente que não cresce, que não avança, que não prospera, porque está sempre no bolo do fofoqueiro ou no bolo dos murmuradores. Eu não tenho tempo para isso. Não viva desse jeito. Isso não vai trazer crescimento, não vai trazer avanço, não vai ser plataforma para você. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei lá na minha adolescência, quando eu decidi me afastar de problemas, me afastar de pessoas, me afastar de certos grupos que eu vi que não iria trazer um crescimento para a minha vida, não iria trazer um crescimento para o meu espiritual. Não podemos ficar no meio de pessoas que estão falando, muitas vozes, murmuração, pessoas com pedras na mão. A Bíblia diz em Oséias 2,14, olha esse texto: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer muitas vezes nos isolar
de murmuradores para que nós possamos ouvir a voz dele. É que esses dias ainda eu falei para uma irmã, ela veio, me contou o problema dela, a adversidade dela, me falou de tudo de ruim que está acontecendo na vida dela, e eu perguntei para ela, e vem cá, será que não há um problema maior em você do que um problema externo? Porque a gente sempre pensa que o problema externo é maior, quando o maior pode ser o problema interno. Nós estamos dando essa legalidade. Deus disse, passe adiante do povo, Moisés. Será que não seria o caso de você também se afastar dessas pessoas que tudo que sabem é reclamar? Gente que reclama, gente que murmura, gente que não está, sabe, não está crescendo, não está evoluindo e quer puxar você para trás. Deus disse para Moisés, passa diante desse povo, Moisés. Prefira estar sozinho do que estar com um grupo de murmuradores. Gente que está colocando defeito em tudo. Gente que não cresce e que fica falando dos outros. Está murmurando, está reclamando. Deus disse para Moisés, sai do meio da confusão para eu falar contigo. Meu Deus. Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir a Deus? Porque está na volta de murmuradores, está no bolo, está na confusão. Sai daí, sai de perto, vai fazer teu trabalho quieto, vai servir a Deus quieto. Sai do meio disso, dessa roda de fofoca. E olha a segunda instrução que Deus deu para Moisés. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Sabe o que Deus tem falado comigo? Quando me faltar alguma coisa na caminhada, no deserto, é porque Deus quer fazer milagres na minha vida. Essa é uma palavra que eu tenho carregado. Sempre que faltar alguma coisa é porque Deus quer fazer um milagre. Para o povo, era mais importante a resposta para as suas necessidades, ou seja, o carro, a casa, o dinheiro, o filho passar no vestibular, do que propriamente agradar a Deus. O povo quer respostas, mas você tem que buscar a presença. Você não pode, sabe, viver murmurando. Você tem que buscar a presença. O que fez de Moisés um homem grande, poderoso e abençoado foi que ele buscou a presença. Ou seja, você pode estar passando o maior problema da sua vida, mas se você tiver um tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia e trazendo para a sua vida pessoas para orarem com você, pessoas genuínas, pessoas de Deus. Foi o que ele disse para Moisés, toma alguns, não todos, alguns dos anciãos de Israel. Você vai ver milagres na sua vida. Jesus não tinha Pedro, Tiago e João com ele? Ele tinha pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que realmente eram intercessores. Você precisa de intercessores na sua vida. Você não precisa de fofoqueiro, de murmurador, você precisa de intercessor. Gente que busca a presença. Gente que busca a presença. Você precisa ser amigo de gente que busca a presença. Não só gente que está em busca de coisas. Porque nós vivemos hoje num mundo que tem muita gente que é amiga porque os seus interesses são comuns. E todos eles querem mais fama, todos querem mais dinheiro, todos querem, sabe? Mas você tem que ser amigo não desses. Você tem que ser amigo daqueles que querem a presença.
Daqueles que querem a presença, você tem que ser amigo. Sabe por quê? Porque são esses que vão lhe ajudar no momento que você precisa de suporte, no momento que você precisa de oração. Experimenta trazer pessoas de Deus para orarem na tua empresa, para orarem na tua casa. Ah, eu já pedi 300 vezes para o pastor vir aqui na minha casa e o pastor não vem na minha casa. Bom, talvez ele não possa ir na sua casa. Ou talvez a gente não deva nem julgar ele. Entregar para Deus. O que você precisa fazer é procurar gente intercessora, gente que gosta de orar e levar para orar na sua casa. Levar para orar, sabe, no quarto dos seus filhos. Nós precisamos de pessoas como Pedro, Tiago e João, que queriam a presença. E a terceira coisa que Deus disse para Moisés foi: leva contigo o bordão, o cajado, em que eles feriram o rio. O que isso significa? Ao ver o bordão, Moisés se lembraria dos milagres que o Senhor havia operado através dele. Era algo que trazia à memória de Moisés que Deus supriria todas as suas necessidades. Não esqueça que Deus já fez muitos milagres na tua vida. Deus estava dizendo para Moisés: leva contigo o bordão. Passa diante do povo, leva gente comprometida que ama a minha presença. E a terceira coisa é: leva o bordão. Leva o bordão, você viu muito milagre aí. Lembra do que Deus fez na tua vida. Como está escrito em Lamentações, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem sido Deus de milagres. Nós temos que lembrar de Deus provendo na nossa vida. Nós temos que lembrar de Deus nos tirando de situações complicadíssimas. Devemos lembrar que Deus nos tirou do leito da morte. Nós devemos lembrar de quantos acidentes e livramentos que houve. Devemos lembrar que Deus nos deu vitória sobre os nossos inimigos. Devemos lembrar que Deus sempre fez justiça por nós. Devemos lembrar que a mão dele tem estado conosco. Devemos lembrar que ele fala conosco, que a sua voz muda a nossa vida. Devemos lembrar que toda vez que recebemos uma palavra profética, a nossa vida deu um up, houve um crescimento, houve um avanço, as coisas mudaram, a realidade mudou, houve um romper de barreiras. Por isso, traga à memória o que Deus tem feito na sua vida. Nós temos que orar. Quando faltar algo, nós devemos lembrar que Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Ele tem sido o Deus que tem nos abençoado, que tem nos guardado. Sempre que eu vou à cidade do interior que eu me criei, eu passo sempre pela mesma casa onde eu vivi a minha adolescência, onde eu vivi parte da minha infância. Eu gosto de passar lá na frente para me lembrar de onde eu vim, para me lembrar tudo que Deus fez na minha vida, para me lembrar de que as promessas de Deus são reais, são verdadeiras, para me lembrar que Deus, Ele pode realizar o impossível na nossa vida. Você tinha que experimentar um dia, voltar ao lugar da onde você veio, da onde você viveu a sua infância, a sua adolescência, para ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Porque parece que às vezes a gente esquece, sabe, de tantas coisas boas que Deus fez na nossa vida, de tantas coisas maravilhosas, extraordinárias que aconteceram, da onde Deus, sabe, moveu você, quantas coisas boas aconteceram com você. Trazer à memória o que me dá esperança. Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou, Ele sempre proveu, Ele sempre esteve comigo, em todos os momentos Deus me segurou e quando o homem quis me prejudicar, Ele interveio. Deus estava falando todas essas coisas com Moisés. Uma passagem que traz uma reflexão para a vida. Se você seguir essas lições, certamente você vai viver uma transformação na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor fala com você nessa noite. Eu quero agora
declarar o Salmo 91. E se você quer ser um intercessor, quer aprender sobre oração, até sobre escolher as pessoas certas para orar com você, eu quero convidar você a participar do nosso seminário de intercessão profética. Deus me levantou como intercessor e eu agradeço. Agradeço muito a Deus, porque a intercessão está ligada ao profético. Você nunca vai ver um profeta que não seja um homem de oração ou uma mulher de oração. Todo intercessor consegue ter, eu posso dizer, mais experiências que a maioria dos cristãos. Por quê? Por causa da sua vida de oração. Quer aprender a ser um guerreiro de intercessão? Quer aprender a ser um intercessor em favor da sua família, em favor da sua casa? Me fizeram uma pergunta hoje. Sabe qual a pergunta que me fizeram? A pergunta que me fizeram foi: eu me sinto tão sozinha, só eu oro aqui na minha casa. E ela depois escreveu: me sinto barrada. Sabe por quê? Deus é um Deus sábio, inteligente. Primeiro está avivando você e depois vai avivar toda a tua casa. E não só isso, essas resistências que você sente é a resistência à tua oração, à tua vida de oração, ao teu ministério de intercessor. Quer aprender mais? Aqui na descrição desse vídeo é só você se inscrever, e tanto no meu site quanto na Academia Kingdom Global. E se você quer participar e você não quer entrar para a academia, entre em contato com a minha equipe, mas não deixa de participar desse seminário de intercessão profética. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. Vai ser uma grande bênção, certo? Então hoje mesmo, faz a tua inscrição na Academia Kingdom. Vai ser 14 e 15 com convidados especiais, e eu vou lhe dizer, o que você vai ouvir nesse seminário de intercessão pode ser a chave que você está buscando para viver algo novo na sua vida, tá bom? Então, tá aí o meu convite para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Coloca aqui a tua necessidade, tua dor, o que você está passando. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Certo? Estamos no segundo dia desse seminário de intercessão. Então compartilha, manda aí para outras pessoas, compartilha com teus amigos. Se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais, faz um videozinho, diz, ó, clica aqui na oração, vem participar com a gente, tá bom? Não quebre esse propósito, são 21 dias para transformar a tua vida. Escreve aqui nos comentários, 21 dias para transformar a minha vida. Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros e intercessores que têm orado pelos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe a tua vida. Eu preciso das orações de vocês. Estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e de domingo a domingo na TV Bandeirantes, alcançando a vida de milhares e milhares de pessoas. É uma nobre missão que Deus me confiou. Tenho sido um intercessor na vida de muitas pessoas. Ore por mim, ore por esses programas de televisão,
Ore para que Deus continue a nos abençoar, para que a gente consiga manter esse programa de televisão pelo máximo de tempo que pudermos. Amém? A palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Eu estou lançando a minha semente diariamente. Cada programa de televisão é uma semente. Cada esforço financeiro que eu tenho feito em favor do programa de televisão é uma semente. Eu creio, não existe terra mais fértil, do que a terra que nós temos lançado a nossa semente, que é no coração de pessoas, abençoando pessoas, levando a palavra de Deus a muitas pessoas. Por isso, eu preciso das orações de vocês. Orem por nós. Amém? Posso orar por você agora? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. E não ore apenas por mim. Ore pela minha equipe que trabalha comigo. Ore por pessoas que também amam o mesmo propósito que eu amo. Ore por nós todos, pelas nossas famílias, porque estamos fazendo algo realmente relevante. Amém? A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Que o Senhor nos dê toda essa sabedoria. Amém? Posso orar por você e te abençoar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão pela vida de cada pessoa que está nesse propósito de 21 dias de transformação. E a minha oração a Deus é para que eles venham viver o extraordinário do Senhor nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que tem sido um bloqueio na vida deles, seja quebrado agora. Senhor, quebra a murmuração na nossa vida. Quebra a murmuração. Te pedimos perdão por toda vez que murmuramos, por toda vez, Pai, que não saímos do bolo dos murmuradores, mas que hoje nós possamos tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens, que iremos passar adiante como Moisés passou, para permanecer firmes em nosso propósito e no destino que o Senhor tem para nós. Eu oro a Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa. Derrame favor, Pai, sobre a vida deste homem e sobre a vida dessa mulher. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda síndrome do pânico renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está confusa, que está perturbada na vida, que ela receba agora alívio, que ela receba paz, que ela receba alegria. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por famílias que estão sendo atacadas, casais que não se entendem mais, famílias que estão sempre em guerra. Eu oro para que a paz de Deus entre nesse lugar. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está perdida, talvez num vício, perdida num caminho errado. Essa pessoa, Pai, que está fazendo coisas que não devem ser feitas, mas que nesse momento o Espírito de Deus convença ela do seu pecado e que ela venha se render a Jesus Cristo aonde ela estiver. E se ela clamar a Jesus, o Senhor a salvará, o Senhor a levantará. Jesus é o nome da nossa salvação, do nosso refúgio. Por isso cremos nele, colocamos nossa fé, nossa esperança nele. E sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários, eu peço um milagre de Deus agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Compartilhe essa oração agora. Eu conto com você. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém? Estamos juntos, caminhando no profético. E quem anda com profetas, profetiza. Que você possa ser um profeta na tua casa, profetizar sobre teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.